Podemos observar, né, que ali existem aderências, né, da pleura parietal com a pleura visceral, com muita deposição de fibrina. Então isso é um detalhe, na verdade não um detalhe, é uma observação importante, porque a gente tem, e é correto esse raciocínio, que o carbúnculo sintomático se caracteriza por causar mionecrose, ou seja, uma necrose muscular. Mas outras lesões como pericardite ou pleurite fibrinosa podem ocorrer e com uma certa frequência ocorrem. Aqui nós queremos chamar a atenção, né, porque essa lesão, né, pela sua severidade, ela é uma lesão que é facilmente observável. Então, se nós fazemos uma necrópsia sem seguir todos os passos e pensar em todas as possibilidades, nós podemos primeiramente observar isso, e se nós não observamos com detalhe a existência prévia das lesões musculares, isso pode nos levar a um diagnóstico errado. Ou seja, nós podemos pensar em causas de pleuropneumonia fibrinosa ou fibrinonecrosante e não inferir que, na verdade, esta lesão ela está relacionada a uma doença que também causa mionecrose. Podemos observar, né, uma moderada esplenomegalia, pode observar que o baço está com os bordos arredondados e ao corte há uma protrusão da polpa. Então isso é muito comum, né, em algumas doenças, né, principalmente as doenças hemolíticas, né. No carbúnculo hemático pode ocorrer também, embora mais acentuado. E aqui no presente caso, né, a gente observa com frequência em casos de carbúnculo sintomático. Muitas septicemias, como a salmonelose septicêmica. Entretanto, nesse caso aqui é um achado, né, que ocorre na doença, mas ele não é um achado relevante. Como nós comentamos, uma necrópsia não se restringe apenas à elucidação da causa da morte do animal, no caso aqui num bovino que nós estamos necropsiando. Então nós devemos, da mesma forma que nós comentamos sobre a importância do exame do coto umbilical, ou o exame de outros órgãos pode nos dar informações importantes. No caso aqui nós estamos fazendo o exame do abomase e do seu conteúdo, onde nós observamos poucos exemplares, né, de hemoncos. Então claro que isso não é importante por si só, se fosse um parasitismo muito alto seria, mas está nos dando um indicativo de que este parasito está presente neste rebanho, pelo menos neste animal. Para sabermos a importância desta infecção, há necessidade de realizarmos exames de rebanho e não apenas de um animal. Comentamos em uma nota anterior, em outras postagens, a importância, né, da realização da coprocultura, não apenas da inspeção do abomase. Qual o motivo? É que, embora hemoncos possa ser visualizado com facilidade a olho nu, outros parasitos como Coppelia podem não, ou melhor, não são visualizados devido ao seu tamanho. Então, nesse caso, nós podemos realizar o OPG, onde nós vamos fazer, como o nome está dizendo, né, contagem de ovos por gramas de fezes, mas este exame não diferencia qual o parasito. Então, num caso, se eu estivesse um OPG alto e visualizado uma grande quantidade de hemoncos e um quadro clínico patológico compatível, eu poderia concluir que aquele parasito naquele momento é o principal. Entretanto, quando isso não ocorre, é muito importante, mas na verdade nós sempre deveríamos ter esse procedimento de realizar, além do OPG, a coprocultura. Qual o fato importante nesse caso aqui? Se esse animal tiver um OPG alto, apesar da não visualização de um elevado número de hemoncos, mas na coprocultura demonstrar que ele tem um alto parasitismo por Coppelia, embora isto não seja a causa da morte deste bovino, isso é um indicativo que eu devo fazer a pesquisa desses agentes parasitários no rebanho, principalmente porque Coppelia pode levar ao que nós chamamos de um quadro silencioso, ou seja, apesar de não ser uma importante causa de mortalidade, ela é uma importante causa de perdas por baixa produtividade. Abertura do esôfago, nós observamos nesta região, né, uma demarcação. Então vocês podem observar a área que está, onde está apontando aqui, vermelho, um vermelho mais escuro, e na parte de baixo, em direção ali ao diafragma, uma área pálida. Essa lesão é conhecida como linha timpânica e ocorre, como o nome está dizendo, em animais que apresentam timpanismo.
No diagnóstico de timpanismo, essa lesão é considerada muito importante para o diagnóstico porque ela nos permite diferenciar um timpanismo pós-mortal de um timpanismo anti-morte. Como nós nos referimos anteriormente, né, eu tenho certeza que isso é uma lesão porque isso é causado em função da pressão do diafragma, no caso do timpanismo, pela produção de gás no rumen. O diafragma se distende, a distensão, e por essa pressão o sangue fica retido e não consegue voltar. Assim se estabelece essa linha timpânica. Então, como nós comentamos, né, lesão é tudo que ocorre antes da morte. Isso não poderia ser uma alteração pós-mortal. Neste caso aqui, nós não temos uma explicação exata por que ocorreu, porque o animal não tinha histórico de timpanismo. Mas não há dúvida de que esta lesão nós podemos classificar como uma linha timpânica. Mas é possível que, em função da própria lesão causada pelo carbúnculo sintomático, no caso Clostridium shove, estas aderências, essa pericardite, pleurite e comprometimento também do diafragma possam ter contribuído para a ocorrência deste tipo de lesão. Quando eu falei que o animal não apresentava timpanismo, estou me referindo a timpanismo por outras causas, né? Lembrando que timpanismo, na verdade, não é uma doença, sim uma manifestação que pode ter origens diferentes.